Palmeiras e São Paulo se enfrentam em mais um Choque Rei pela semifinal do Campeonato Paulista. E nesse vídeo você vai saber todas as informações desse jogo, além, é claro, de um belíssimo mano a mano que pode ser muito polêmico também. Mas antes disso, se inscreva aqui embaixo no canal, pois nós postamos vídeos praticamente todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana. E além disso, deixe o seu like é muito importante, porque o YouTube recomenda o vídeo para mais e mais pessoas quando você deixa o like e mostra que você está gostando do conteúdo. Então, se você tem gostado do conteúdo, deixe o seu like para nos ajudar a chegar a mais inscritos. Começando a falar do Choque Rei que nós teremos nessa segunda-feira às 9h35 da noite, com transmissões de todos os canais que passam o Campeonato Paulista, a Record, a Max, a TNT Sports, né, a Casa TV, aí os streamings, a PEN TV, Nosso Futebol, o Allplay, todo mundo vai passar. Nós teremos um jogo que, se for olhar os últimos retrospectos dessas partidas, vai ser um jogo ruim. Porque se nós olharmos assim, nós tivemos no ano passado 4 jogos entre Palmeiras e São Paulo. 4 jogos ruins, na minha opinião. Menos um, né? Porque o primeiro foi o da Supercopa, onde o jogo foi horroroso, 0-0, sem graça, onde todo mundo criou expectativa e viu um futebol ruim das duas equipes. E o São Paulo venceu nos pênaltis por 4-2, com 2 defesas do goleiro Rafael. Já no Campeonato Paulista, o primeiro jogo foi 1-1, onde nós tivemos aquelas polêmicas do Rafael ter socado a cabeça do Murilo ou não. O árbitro foi ao monitor e deu o pênalti, o Veiga fez o gol de empate. Teve a polêmica do Luciano, se foi pênalti nele ou não foi. Eu acho que foi, então mas foi um jogo ruim no geral em relação à oportunidade, chances de gol, e acabou 1-1. Depois, pelo Campeonato Brasileiro, jogo de ida, né, no primeiro turno no Morumbis, resultado de 0-0, partida horrível, horrorosa. Foi, meu Deus, que jogo feio aquilo lá. Tava no hospital, eu lembro desse jogo. Tava levando a minha esposa no hospital pra ter consulta e, caraca, eu vi aquilo lá no hospital, foi horroroso. Seria melhor ter ficado fazendo nada lá mesmo. E o jogo foi 0-0, mais um 0-0. Depois, o melhor joguinho, que nem foi lá um jogaço, mas que teve emoção, foi no jogo do segundo turno, onde o Palmeiras venceu por 2-1, com 2 gols do Flaco Lopes, o Flaco Lopes fazendo gol no último segundo de jogo. E só por isso que foi emocionante, porque em si o jogo não teve tanta qualidade. O Palmeiras ainda estava meio modorrento, estava numa fase meio ruim, e a equipe do São Paulo jogou com um time misto, jogou meio com um time reserva, foi colocando os titulares no decorrer da partida, e também não fez um bom jogo. E olhando para esse Campeonato Paulista, na primeira fase nós já tivemos o confronto e adivinha, foi 0-0 e foi um jogo horroroso, foi o pior de todos esses. O Palmeiras e o São Paulo, cada um praticamente criou uma chance cada, com ótimas defesas de Everton e Rafael, mas no geral, jogo horrível, jogo muito ruim e coroa, né, como esses resultados têm sido péssimos. Então, nas últimas 5 partidas entre os dois, tivemos 4 empates. Um desses empates, é claro, foi o título do São Paulo, que venceu nos pênaltis, e uma vitória do Palmeiras. Então, horrível. Se nós formos embasar o próximo jogo de segunda-feira por esses últimos 5 jogos, nós teremos sim um jogo ruim, um jogo com pouquíssimos gols. E eu acho que o grande motivo para isso acontecer nessas últimas partidas é meio que um medo, um respeito demais pelo adversário. Porque nós vemos, nesse Paulistão, por exemplo, o São Paulo entrou para empatar contra o Palmeiras no Allianz. Isso ficou nítido. Entrou para empatar, entrou para fazer cera desde o primeiro minuto, sabe, jogando com a máxima cautela possível. No Brasileiro do ano passado, lá no Morumbis, eu acredito que o Palmeiras fez a mesma coisa. O Palmeiras não criou praticamente. É claro, o São Paulo também ficou muito amarrado no jogo do Palmeiras, mas o Palmeiras teve praticamente as mesmas táticas desse jogo do São Paulo do Paulista. Então, sabe, jogos ruins, jogos que não tem graça, que não tem muita oportunidade, e são jogos que nós criamos expectativas, porque lá, 2022, 2023, 2021, onde eles protagonizaram 2 finais de Campeonato Paulista, 2 finais até que emocionantes, a primeira que tirou o São Paulo da fila com o Crespo, né, que venceu por 2-0 o jogo da volta, jogando muito melhor que o Palmeiras. E já no ano de 2022, aquela virada que no agregado ficou 5-3 para o Palmeiras. Tivemos 2 confrontos na Copa do Brasil, onde o São Paulo eliminou o Palmeiras 2 vezes, mas foram confrontos emocionantes. A primeira lá, onde o São Paulo venceu de 1-0. Em 2022 mesmo, o Palmeiras abriu 2-0 com 15 minutos, todo mundo achando que o Palmeiras ia golear, o São Paulo vai lá, diminui no segundo tempo, com aquele gol polêmico do Luciano, né, que teve um impedimento e se foi pênalti ou não no Caleri.
mas tudo bem. O São Paulo se classificou nos pênaltis, depois o São Paulo vai lá se classificou em 2023, no ano do título do São Paulo, onde aquele ano ele passou pelo Palmeiras, pelo Corinthians e pelo Flamengo, então foi uma baita de uma campanha do São Paulo para conseguir vencer pela primeira vez a Copa do Brasil. Então nós estávamos acostumados antes a ver um Palmeiras e São Paulo com jogos maravilhosos, com jogos emocionantes, com chances, com emoção, muita emoção, e hoje nós estamos se acostumando a ver um Palmeiras e São Paulo onde os times estão mais preocupados em não tomar gol do que realmente ser ousados e serem incisivos nas jogadas de ataque, buscando sempre vencer e amassar o adversário. Olhando para as duas equipes no momento atual, o momento do Palmeiras é melhor, é superior que o momento do São Paulo, por conta de principalmente ter um 9 agora, que até a Leila na coletiva falou um parabéns para mim, ela se deu parabéns por conseguir contratar o Vitor Roque, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, que foi 25 milhões de euros por 80% do jogador. E fora isso, o Palmeiras vem de resultados mais positivos. Se você olhar para os 5 últimos jogos do Palmeiras, foram 4 vitórias e um empate contra o São Paulo, inclusive. Já olhando o retrospecto do Tricolor, primeiro, o Zubeldia tá capengando no cargo. Se for eliminado segunda, acho que a chance dele ser demitido é muito grande mesmo. Dá pra ver que ele não tá tranquilo ali, de que as coisas realmente estão saindo do controle, o time não está jogando bem, inclusive não jogou bem contra o Novo Horizontino, mas ali o importante mesmo era vencer, o São Paulo venceu. Foi superior no todo do jogo, mas em si não foi um jogo bom. Mas assim, o São Paulo vinha de 2 eliminações nas quartas de finais do Paulista, uma inclusive até contra o Novo Horizontino nos pênaltis no ano passado. Então fez o que tinha que fazer, passou, e era para passar de qualquer jeito mesmo ali, porque o que realmente importa agora é o clássico, é o choque rei. E por conta do São Paulo não ter feito uma boa primeira fase, com muitas derrotas e empates muito sem noção, como contra Inter de Limeira e Velo Clube, o São Paulo teve uma pontuação mais baixa e vai ter que jogar no Allianz Parque. Mesmo que o Palmeiras passou em segundo, o grupo era tão alto que a pontuação do Palmeiras, que foi assim muito mais alta que a do São Paulo, fez com que o Palmeiras jogasse o jogo das quartas fora de casa, porque o São Bernardo tinha campanha melhor, só que o Palmeiras venceu e hoje tem a segunda melhor campanha do campeonato, somente atrás do Corinthians, que enfrenta o Santos no domingo. Então o Palmeiras tem a vantagem de jogar no Allianz. Tivemos toda aquela treta onde o São Paulo queria jogar no sábado, mas no sábado vai ter show no Allianz Parque, então o Palmeiras fez de tudo e conseguiu que o jogo ficasse na segunda. Vários torcedores do São Paulo, como o Barolo, por exemplo, falando que é porque o Palmeiras tem poder de bastidor, o São Paulo não tem poder de bastidor, e ele não faz uma crítica ao Palmeiras, ele faz uma crítica ao São Paulo. Mas eu acho que nesse caso, mesmo tendo bastidor ou não, acho que o clube da casa poderia ter uma preferência na escolha de jogar na segunda-feira. E aqui não é clubismo ou nada do tipo, só porque realmente o Palmeiras teve uma campanha melhor do que o São Paulo. E isso também é bom para o São Paulo, pensando em descanso. Porque o Palmeiras jogou no sábado, o São Paulo jogou na segunda. Se fosse no sábado, o São Paulo ia ter 4 dias para descansar. E sexta sendo uma grande preparação para o jogo. Já o Palmeiras iria ter 6 dias para descansar. Agora o São Paulo aumenta para 6 dias também de descanso e pode sim ter uma recuperação melhor e uma preparação melhor para o jogo. Então, pensando assim, é bom até para o São Paulo que o jogo seja segunda. A grande verdade é que o São Paulo nem quer jogar no gramado sintético, obviamente, e também não quer jogar no Allianz Parque. Seria bom para o São Paulo se o jogo fosse para Arena Barueri, o que ia perder muito do seu espetáculo e também muito da vantagem do Palmeiras, que teve uma campanha melhor. Mas o que eu espero do jogo? Eu sim, infelizmente, espero um jogo parecido com os últimos, onde, nesse caso, o São Paulo vai entrar mais fechado, querendo realmente ter um contra-ataque com um passe do Oscar pro Lucas, como foi no gol do Novo Horizontino, onde o Enzo Dias tirou a bola do jogador do Novo Horizontino, o Oscar acionou o Lucas num passe maravilhoso e o Lucas tocou pro Caleri fazer o gol tranquilo. Então o São Paulo vai fazer isso, na minha opinião, e vai fazer podendo sim fazer gols, porque esse time é bom e tem muito perigo. E esses jogadores de qualidade, esse trio principalmente, ele pode sim decidir um jogo em um contra-ataque. Então não tem por que o São Paulo se arriscar tanto, principalmente no primeiro tempo. Então eu tenho praticamente certeza que o primeiro tempo vai acabar 0-0. Os times vão começar a sair lá com 10, 15 do segundo tempo. Mas vamos ver, né? E já olhando pro lado do Palmeiras,
tem essa questão toda do Vitor Roque, né? Por conta da sua estreia, que todo mundo espera que ele seja titular, inclusive ele tá de titular no mano a mano que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E isso dá uma esperança, a torcida vai estar mais animada, o torcedor tá de bem novamente com o Palmeiras, com o Abel, com os jogadores. E o Palmeiras tem um bom elenco, é claro. Precisa estar com um time 100%, olhando principalmente para sua defesa, que estava com desfalques de Gustavo Gomes e Piquerez. Mas vamos então já ir para o que importa realmente nesse vídeo, que é o mano a mano. O primeiro confronto, obviamente, é entre o Everton e o Rafael, e aqui não tem muito segredo. O Everton, para mim, hoje, tá entre os 2 ou 3 melhores goleiros do Brasil. Ele sempre foi aí durante um bom tempo, só que ano passado ele teve uma fase um pouco mais fraca. Mas esse ano o Everton tá pegando demais. Não penso em nenhuma falha que ele teve no ano, em todo o Paulistão. E ele salvou muito o Palmeiras de alguns resultados. Eu nunca vou esquecer o jogo contra o Bragantino, onde ele fez ali 2, 3 defesas milagrosas. O jogo foi 0-0, aquilo poderia fazer muita falta lá na frente. E aqui eu fico com o Everton. O Rafael é um goleiro seguro para o São Paulo, é sim. Eu falo sim que o São Paulo resolveu a posição de goleiro. Mesmo que ele não seja um Rogério Ceni da vida, e nem mesmo um próprio Everton, mas ele é um ótimo goleiro e vale muito a pena o São Paulo ter ele em campo. Mas o Everton, na minha opinião, é bem superior ao Rafael, pensando também hoje em dia. Pela lateral direita, Ferrarese contra Marcos Rocha. Aqui eu acho que poderia ser o Mike, mas acredito que o Abel vai colocar o Marcos Rocha para jogar de titular. E aqui eu não tenho dúvidas de que votarei em Ferrarese, porque o Ferrarese não tem comprometido, é um bom jogador para esse time do São Paulo. Já o Marcos Rocha eu não consigo pensar da mesma maneira, eu acho que ele já está ultrapassado para o Palmeiras. Seria um bom reserva hoje, mas infelizmente ele ainda tem muitas oportunidades de time titular. Eu acho que ele até consegue acompanhar bem o ataque, com ótimos passes e até bons cruzamentos, mas a parte defensiva dele é muito fraca, em comparação até ao Ferrarese, que vence esse confronto deixando empatado em 1-1. Murilo e Arboleda é um bom confronto, mas aqui também não tem muito mistério. Tem que ficar com o Arboleda, ele assim, é um grande pilar dessa defesa do São Paulo há vários e vários anos. O São Paulo teve o sucesso que teve, principalmente na Copa do Brasil de 2023, também por conta do Arboleda, que é um ótimo zagueiro e a nível brasileiro, assim, deve pegar o top 5 até. E o Murilo não tá muito atrás, o Murilo é muito bom e ele é uma peça-chave para esse time do Palmeiras, mas aqui a Arboleda, ele tá assim um pouco à frente, até pela história que ele tem com a camisa do São Paulo. O outro confronto ficou um pouco comprometido, porque de um lado nós temos Alan Franco, do São Paulo, inclusive faz uma boa temporada o Alan Franco, e do outro lado eu fiquei na dúvida, por conta, será que o Gomes volta ou não volta? Se não for o Gomes, vai ser o Mikael. Se o voto for Mikael contra Alan Franco, eu fico com o Alan Franco. Mas como na prévia eu acho que vai estar o Gustavo Gomes, eu tenho que votar no Gustavo Gomes. Porque o Gustavo Gomes, inclusive, teve 2 anos um pouco abaixo. Não foi que ele jogou mal nos últimos 2 anos, mas em comparação ao que ele fazia lá de 18 a 22, o que ele fez em 23 e 24 foi abaixo. Só que esse abaixo ainda é um nível alto, é um nível muito alto ainda. E tipo, não acho que ele é superestimado, por exemplo. Ele joga bem. E ele tá voltando a ter um jogo melhor e voltando ao que ele já foi um dia com a camisa do Palmeiras. Então, se ele jogar, eu não tenho dúvidas de que ele... dos 4 zagueiros que nós teremos em campo, ele vai ser o principal, ele é o melhor, ele é muito ídolo do Palmeiras e é um ótimo zagueiro, e vence com o Alan Franco, e não que o Alan Franco não seja bom, o Alan Franco é muito bom e é muito importante também para esse São Paulo, ajuda muito, fazendo essa dupla não, né? Esse trio aqui, Ferrarese, Arboleda e... Ferrarese, Arboleda e, oh meu Deus, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco meio que fazem um trio de zaga, são 3 zagueiros. Só que aqui a gente teve que adaptar para um 4-3-3 mais ou menos. E aí na lateral esquerda nós temos Cedric contra o Vanderlan. Mais uma vez, pode ser o Piquerez. Se for o Piquerez, eu voto no Piquerez. Mas... como na prévia nós temos o Vanderlan, vai ser o Vanderlan, e aqui eu não tenho dúvidas de que o Cedric vence o Vanderlan. Acho que Cedric e o Enzo Dias, né, até o Wendel, foram ótimas contratações para o São Paulo, ótimas mesmo, que ajudam até o São Paulo ter um elenco mais forte, porque acho que o principal problema do São Paulo é o banco de reservas, e trazendo jogadores de qualidade, até o banco melhora consequentemente. E aqui não tenho dúvidas de que Cedric vence com tranquilidade do Vanderlan, deixando o confronto 3-2 para o São Paulo. Já olhando para os volantes desse time, um confronto de altíssimo nível. Emiliano Martinez do lado verde e
Alisson do lado tricolor, e aqui é muito bom porque o Emiliano Martins começou muito bem, já colocou no banco o Aníbal Moreno, que caiu bastante de rendimento, mas jogando muito bem, tomando ótimas decisões, sendo assim um pilar para essa defesa do Palmeiras. Jogou muito contra o São Bernardo, ótimos desarmes e ótimos passes também. Mas olhando pro lado do Alisson, é também uma novidade, porque agora ele tá recuado, mas jogando como um 5, e a qualidade do passe do Alisson tá maravilhosa. E ele também é um cão bravo ali que funciona para esse time de São Paulo. E ele realmente está sendo muito regular. Ele já foi um jogador muito criticado. Ele já foi até ponta em grande parte da carreira dele, jogando ali no Cruzeiro, principalmente. Ele já foi um ponta, e assim, um ponta de qualidade. E assim, mostrando que é muito versátil e ganha esse voto aqui, deixando 4-2 para a equipe do São Paulo. Agora, olhando ali para um segundo volante, nós temos de um lado o Richard Rios e do outro Marcos Antônio. E aqui eu acho que o confronto cai um pouco de nível, porque eu não vejo o Richard Rios jogando tão bem assim, merecendo assim a titularidade do Palmeiras. Mas do outro lado temos o Marcos Antônio, que é um menino novo, um menino que comete muitos erros ainda. Então aqui eu preciso ficar com o Richard Rios, até porque ele faz partidas boas. Nas quartas de finais ele jogou bem, ele deu assistência pro gol do Flaco, e fica com o voto aqui deixando 4-3 o confronto. Agora nós temos um belíssimo confronto para meias, onde nós temos dois dos melhores meias do Brasil, de um lado Oscar e do outro lado Rafael Veiga. E é um confronto de nível. O Oscar tem uma carreira maravilhosa, pensando tanto até em seleção brasileira. Ele fez o gol do 7-1, né, que ele ficou muito marcado por isso, mas ele teve bons números e bons jogos com a seleção brasileira, inclusive até naquela Copa, onde ele fez gol até no primeiro jogo lá contra a Croácia. Teve uma passagem muito boa no Chelsea, estava há vários anos no futebol chinês. E o Veiga, assim, é difícil você falar um jogador mais decisivo do que Rafael Veiga jogando no Brasil. Os números deles no Campeonato Paulista é um gol, que foi o gol contra o Mirassol, um gol importantíssimo na última rodada, e 7 assistências. E se você olha o jogo do Veiga, não parece que ele tem tudo de assistência. Ele é disparado o maior assistente do Campeonato Paulista. Hoje, olhando pro Oscar, ele começou ali, a gente viu o jogo contra o Corinthians e falou, caraca, o Oscar deu um gol, uma assistência, mas o nível dele caiu muito desde aquele jogo, e eu fico aqui com o Rafael Veiga, principalmente por esse fator decisivo, porque se for pensar em jogar bola, o Veiga não vive a sua melhor fase no Palmeiras com bola rolando, mas as bolas paradas, como a gente tem visto, ele é importante, dando várias assistências com escanteio e falta, e algumas também com bola rolando, sendo o maior assistente do Campeonato Paulista, deixando o confronto empatado em 4-4. O próximo confronto é o mais, assim, desajeitado por conta das mudanças de formações das duas equipes. Nós temos Enzo Dias, que é um lateral, mas que ele tá jogando como um ala, o Cédric também como um ala, mas eu puxei o Cédric para lateral aqui nesse confronto, enfrentando o Facundo Torres. Facundo Torres esse que diverge muito a opinião do torcedor palmeirense. Tem alguns que falam que o Facundo Torres começou jogando muito bem, que merece ser titular. Ele já fez 2 gols, né? Aquele na derrota para o Novo Horizontino e o que deu alívio contra o Botafogo de Ribeirão Preto lá no Allianz, aquele jogo por 3-1, que o Palmeiras, se não ganha, está eliminado, mas venceu por 3-1. E a minha opinião é uma média entre essas duas. Eu não acho que ele seja um lixo ruim, mas eu também acho que ele não seja um craque ou um cara que vá fazer tanta diferença a longo prazo com a camisa do Palmeiras. Por isso também que eu voto no Enzo Dias, porque chegou, melhorou o time, qualidade pura, nas quartas ele foi muito decisivo. Muita gente reclamou de falta ali no lance, mas eu não acho que ele teve falta. Ele é muito aguerrido, ele sim tem o sangue de argentino, diferente do Flaco Lopes, onde ele vai com muita garra, com muita vontade para os lances. Isso é muito importante. Eu acho que ele vai ajudar muito esse time de São Paulo, deixando o confronto 5-4 para o São Paulo. E aqui, o grande confronto desse mata-mata, né, desse mano a mano, onde nós temos de um lado Lucas Moura e do outro Estevão. E assim, realmente mesmo, eu acredito que esses dois jogadores, eles devem entrar assim num top 5, não sei, top 10 certeza, de jogadores do futebol brasileiro, contando todas as posições de todos os jogadores que jogam no Brasil. O Lucas, eu não consigo nem explicar como ele é importante para esse São Paulo, como ele mudou as coisas desde que ele chegou no São Paulo. Tem o ponto de que o Lucas não é um fazedor de gols, não é um cara que dá muitas assistências. No final do ano passado, até na reta final do Brasileiro, no segundo turno, ele teve uma sequência incrível de jogos seguidos, dando pelo menos uma assistência ou fazendo um gol. Mas se você olhar os números dele, não são números altos em relação a gols para a quantidade de jogos que ele tem. Mas se você olhar a importância dele com a bola rolando, ela é assim,
surreal, porque ele pega a bola, ele sai correndo, ele passa por 2, 3, ele arma as jogadas, ele corre muito, ele é muito rápido. Para futebol brasileiro, sim, ele é um craque, um cracaço de bola. E do outro lado a gente tem outro cracaço de bola, o jovem Estevão de 17 anos, que colocou no bolso as quartas de finais. É o nome mais importante do Palmeiras nesse Campeonato Paulista, ainda mais depois que o Maurício machucou. Ele fez um golaço, na verdade 2 golaços, né? Mas o primeiro lá contra o São Bernardo foi incrível, uma patada no ângulo, assim. E além de ter um bom drible, além de ter uma boa velocidade também, assim como o Lucas tem, o Estevão tem um diferencial hoje, que é a finalização. E a finalização dele, assim, é surreal, é uma das melhores do Brasil. Ele chuta muito bem, principalmente chutando de fora da área, que com muita dor no coração, porque é um confronto muito equilibrado. Eu vou acabar ficando com o Estevão empatando em 5-5. E agora mais um confronto de alto nível, mais um confronto que é difícil de votar, que é Jonathan Calleri e Vitor Roque. Eu sim acredito que o Vitor Roque vai se titular contra a equipe do São Paulo. Ele treinou algumas vezes, do outro lado a gente tem um Calleri que, pelo amor de Deus, é muito importante para esse time de São Paulo, mas é um Calleri que está fazendo pouquíssimos gols, e assim, querendo ou não, o centroavante vive de gol. No último jogo ele acabou fazendo o gol da classificação, é muito importante isso. E aqui, assim, mais um confronto equilibrado, mas eu acho que o Vitor Roque realmente veio para mudar o patamar desse time do Palmeiras, pensando na temporada. Acho que ele realmente vai ser um nome incrível para esse Palmeiras. Ele ainda é novo, acabou de completar 20 anos, e acho que sim, eu fico com o Vitor Roque fechando o jogo, esse confronto mano a mano, de 6 para o Palmeiras e 5 para o São Paulo. E para técnico, Zubeldia e Abel Ferreira, desculpa, mas acho que hoje não sei nem se tem algum técnico que vence o Abel no mano a mano. Até quero saber de você, assim, ó, se você acha que o Abel é o melhor técnico do Brasil até hoje, se o ano passado, né, por conta do Palmeiras não ter ganhado nenhum dos títulos tão importantes, só ganhou o Paulista, se realmente isso mudou, ou se você é um hater do Abel, acho que ele não é um ótimo nome mais pro Palmeiras, e pensando em futebol brasileiro, se ele não é o melhor mais, é indiscutível. Mas pra mim ele ainda é, o Zubildinho ainda já tá capengando, não tá fazendo o São Paulo jogar muito bem. Acho que aqui não tem dúvidas, é vitória do Abel com tranquilidade, fechando ali em 7-5 o nosso mano a mano, muito equilibrado, mas que, voltei a falar, pode mudar. Se jogar o Mikael na zaga, já ia ser 6-6. Se jogar o Piquerez, poderia ser um 8-4. Então, isso aqui no final é mais uma comparação entre os jogadores, mas não é isso que vai ditar o que realmente vai ser na partida, até porque para esse jogo de hoje, de domingo, de Corinthians e Santos, eu coloquei o Santos vencendo por muito no mano a mano, mas eu coloquei o Corinthians vencendo na semifinal, então não é isso que vai mudar nada aqui. Mas eu quero saber de vocês, se vocês concordam com a minha opinião. Deixa aqui embaixo os confrontos, quem que é melhor, Estevão ou Lucas hoje, Calleri ou Vitor Roque, se você está com expectativa para o Vitor Roque. E além disso, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, deixe o seu like para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, isso é muito importante para que o nosso canal possa crescer. Eu também posto sempre várias coisas lá no Instagram, que está aqui no link da descrição, inclusive nos stories eu posto sim o link dos vídeos, então fique lá por dentro para você até ver os vídeos aqui do YouTube. Temos os shorts também, temos os reels, então fique ligado. Fora isso, muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus, um grande abraço, até mais, ótimas semifinais de Campeonato Paulista para todos nós e tchau!